parceiro, eu sei que eu não sou a melhor pessoa aqui para chegar e analisar uma declaração feita no passado e como ela reflete no futuro, afinal de contas, eu sou um cara que já paguei muito pelas minhas bocas, né? Ali em determinado momento, no comecinho de Xabi Alonso no Real Madrid, confiei e disse que daria tudo certo, que o futebol apresentado pelo Real Madrid na gestão do homem era algo impecável, né? Deu no que deu. Acreditei que o Brasil podia bater na Argentina depois que o mesmo Rafinha chega e fala é pau dentro e fora de campo, alguma coisa assim. Achei que daríamos nas caras dos caras ali, acabamos voltando com 4-1. E agora é legal a gente poder destacar a avaliação do Neto, acredito eu, lá em 2022, rapaziada, comecinho do nosso querido Rafinha no Barça, e depois dele decidindo mais um El Clássico, onde ele coloca todos os El Clássicos no bolso, e aí é uma avaliação completamente diferente. Aqui ele chama de jogadorzinho, pá que não sei o que, e depois a gente já vai ver, né? Tipo aqueles vídeos que tinha do Vinícius Júnior, ele não sabe jogar, é o Neguebinha. Aí todo mundo tava resgatando aquela parada quando tinha aquela expectativa dele ganhar a bola de ouro. Bora ver essa paradinha aqui, que não é só o Doni que fala besteira, não. Se vocês riem de mim, eu também posso rir do Neto aqui nessa parada. Vamos ver? Esse jogador do Barcelona, isso é uma mentira. Você não joga nada, seu jogadorzinho, mas muito pequenininho. Que é esse Rafinha, isso é uma mentira pro futebol. Uma mentira. Mentiroso, jogador mentiroso. Mentiroso. Jogador. Ó, eu vou falar pra vocês também. Sorte minha que lá em 2022 eu não fazia nada de vídeo. Porque talvez eu pensasse tipo o Neto. Não ia falar jogadorzinho pequenininho, jogador de merda aqui praticamente como ele tá dizendo. Mas eu não achava que o Rafinha poderia alçar o tamanho de jogador que ele tá conseguindo se construir no Barcelona. Beleza, um ponta, tudo mais, se destaca lá no Leeds, mas quando foi pro Barcelona... jogador pro Barcelona, quando foi pra Copa do Mundo de 2022 e foi titular na Copa do Mundo de 2022, torci também ali a boca, tá ligado? Porque eu não achava que era jogador pra ser titular, inclusive a Copa do Mundo de 2022 ele dá uma sentida, né? Ele é um dos caras ali que se mostrava muito nervoso. A evolução dele é inquestionável. E agora eu tenho que reconhecer que eu estava errado. E até o nosso menino craque Neto também tem que, né, rever um pouco das suas palavras. Cara, a verdade verdadeira é que o Rafinha tá fazendo um ano no Barcelona impressionante. O que ele fez do jogo hoje contra o Real Madrid, incrível, cara. Arrebentou, né? Deu um chocolate do Real Madrid. O Barcelona ganhou, né? Mas o Real Madrid que vai chegar na Champions de novo. Ele tava indo bem, se corrigindo. Aqui a gente vai ter os opostos, tá? Dessa vez quem acerta? Eu não confio que o Arbeloa consiga fazer esse restinho, nesse meio pra fim de temporada, o Real Madrid atingir nível de brocar Champions ou até mesmo ganhar a La Liga. Tem que ser um trabalho muito bem feito, não tem ali tempo pra treinar, pra desenvolver o que ele quer. Acho que não vai dar certo. O Neto aqui já tá achando que... o Real Madrid na fase que tá, esse daí tem peito, hein? Se acerta é Deus, mas se erra, vai só mais uma pra lista, né, rapaziada? Quando a gente pega aqui, e olha como ele tá sendo construído como um dos grandes, né? Rafinha já passou até número de gols de Johan Cruyff com a camisa do Barcelona. 61 gols para Rafinha, 60 para Cruyff. Quando a gente pega aqui, ó, em toda a era de Painaldo no Cristiano Ronaldo ali em La Liga, enfrentando o Barcelona, ele conseguiu 8 vitórias em El Clássicos em 30 jogos. O Rafinha, em 12 El Clássicos, já conseguiu as mesmas 8 vitórias. Uma vitóriazinha aqui pelo andar da carruagem agora, a gente não fala que nenhuma loucura, né? O próximo jogo vai ser no Camp Nou, né, do retorno ali de La Liga, não sei se eles se enfrentam mais outras vezes. Nesta temporada mesmo, dá pro homem já passar o tanto de vitória que Cristiano Ronaldo teve em toda a sua passagem pelo Real Madrid em El Clássicos, beleza? Que o Papai Cris também, né, pô, era foda, né? Ele chega ali, é aquele Barcelona tic-tac absurdo, depois o Messi me faz 91 gols numa temporada, depois aí trio MSN e os cacete. Era complicado, pai. Era complicado, não era fácil não. Mas números são números e estão aqui para serem passados. Quando a gente vê aqui, era esse Rafinha aqui, ó, Rafinha no Leeds,
Se eu não me engano também ele faz um gol decisivo ali numa das últimas rodadas, salva o Leeds do rebaixamento, e ali o papel que estava se consolidando pro Rafinha é que ele poderia ficar até mesmo na Premier League, mas dá um salto ali de clube. A grande proposta que se tinha era do Barcelona e o Chelsea era um dos grandes interessados no Rafinha. Pô, se ele quisesse o cômodo, tava muito bem para ele dar um salto a mais ali dentro de uma liga onde ele já estava se destacando, onde ele já tinha teoricamente feito o nome dele, mas ele falou não, meu sonho é jogar pelo Barcelona, e foi e se provou. Por mais que naquele comecinho, se a gente for ser sincero, tinha muitas indefinições, né? Quando ele chega ali a pedido do Xavi, Xavi o sacava muitas vezes dos jogos, o Xavi sempre tinha aquela questão de o ponta, ele é bom até onde ele tem fôlego. Depois que cansa, não vai ter nenhuma reserva técnica. Pelo menos era assim que ele demonstrava pensar. Então o Rafinha ele era constantemente substituído no segundo tempo. Algo que muda da água pro vinho quando o Hansi Flick chega. Quando o Hansi Flick chega, primeiro, ele já fala que o Rafinha seria a peça principal ali no seu projeto. Dá toda a confiança pro jogador. E aí eu vi até os dados que o Marcelo Beckler chega e traz. Ele fala, o Rafinha, ele fez uma grande parte dos números que ele colecionou de gols é no final da partida, é no meio do final ali do segundo tempo. Ou seja, não era aquilo, né? Acabou o gás, ele não ia conseguir mais entregar nada tecnicamente. Era um pensamento errado do nosso querido Xavi. O Xavi até vendo o Rafinha, o que virou nesse momento, deve pensar, caralho, mano, não consegui extrair isso daí do cara. A gente tem aqui no comecinho, ele entrando no lugar, será que é Ansu Fati? Não sei quem é esse cara aqui de trás. E aí tinha uma desconfiança também, ó, de torcedor do Barcelona. Na verdade, não sei se é montagem ou é verdadeiro isso daqui, o pessoal xingando a entrada dele, ele dando umas furadas ali, ó, tentando um elástico e nada saindo. Aqui naquele jogo contra o PSG, né, que ele é eliminado, ele já fazia uma boa temporada aqui, né, que é a temporada passada, só que sem muitos sucessos e também sem esse reconhecimento de ser uma das grandes figuras. Muita gente hoje lista, ele é o principal jogador ali do Barcelona, certo? Só que não tinha conseguido muitos sucessos. Olha lá, sendo substituído, ó, furando a bola aqui na finalização, papai. Olha aqui. Cadê ali, ó, triste, bolado, por causa da eliminação na Champions com o PSG. Ó, furando a finalização, substituído entrando o Ferran Torres, dando uma de Vinícius Júnior muito parecido, né, ó, Europa League, soca pra caralho ali o banco. Bateu na trave, não conseguiu fazer o gol. Ah, aqui já é mudando, né? Aqui já é mudando. É a temporada passada 24-25 contra o Bayern de Munique. A nota hat-trick é realmente uma virada de chave. A primeira temporada ali com o Hansi Flick, mudando muito, crescendo muito em números. Olha lá, isso daqui seria brutal, mano. Esse gol dele aqui contra a Inter de Milão era um gol que poderia colocar o Barcelona numa final de Champions, velho. Contra aquele PSG. Seria ganhar a outra coisa, mas realmente teve seus processos. Quando a gente parar pra ver aqui, ó, em termos de números, é loucura, cara. É loucura. E tem uma média de 1.10 para fazer um gol ou uma assistência. Nos 30 jogos, é nesta temporada? Dessa paradinha aqui, o que tá falando aqui no inglês? Que o pai não deita tanto. O Rafinha em jogos eliminatórios pelo Barcelona. 30 jogos eliminatórios, jogos decisivos, papai. Uma média de 1.10 por jogo para dar gol ou assistência. Que isso, cara? Que isso? Sinistro demais. E é isso, ó. Ele coleciona muito a parte dos números, mas a dedicação, a vontade, o cara que, mano, entrega lá na frente, mas também, mano, dá uma dedicação absurda em marcação, não precisa ninguém ficar cobrando, ele sabe do dever que ele tem que fazer em campo. No último jogo contra o Real Madrid ficou evidente isso. Ele salvando aqui um cabeceio que ia no ângulo, choca até as costas na trave. A parada que, né, no print é maneiro, mas ele tira essa bola e é justamente na jogada ali do Gonzalo Garcia que ele faz no rebote. Mas é muito interessante essa moral e esse crescimento do nome do Rafinha. É uma construção de nome, de carreira. Hoje, eu acho que, diferente do que foi as eleições individuais,
de bola de ouro, The Best, 11 melhores do ano, onde ele mal teve ali seus votos, ficou muito dividido entre Lamine Yamal e ele por serem do mesmo time, acabou que repartiu muito favoritismo, acho que ele não ganha nenhum voto para ser o vencedor, o primeiro colocado da bola de ouro, tipo, recebe votos para segundo, terceiro, quarto, quinto, mas para ser ganhador, ninguém vota no homem. Eu acho que nessa temporada, ele mantendo o ritmo, Barcelona tendo sucesso, ele sendo esse cara decisivo, pode ser muito diferente, tá? Pode ser muito diferente. Tem um videozinho aqui de um parceiro que falou aqui, ó, que o Rafinha já conquistou tudo que o Neymar queria na sua época de Barcelona. Será que é isso? Vamos ver aqui. Rafinha conseguiu tudo que o Neymar mais queria na época de Barcelona. E hoje a gente pode afirmar que nessa temporada o Rafinha é um grande protagonista do Barcelona. Porque por mais que a gente for olhar em questão de números, estatísticas, a gente vai reparar o quanto que o Yamal ainda é influente no jogo. Se a gente vai falar de construção de jogo, a gente pode falar do Pedri. Os caras hoje estão se impondo como essa principal peça do Barcelona é o Rafinha. O cara que chama a responsabilidade, o cara que é decisivo e faz as coisas acontecer no Barcelona. Com a queda de Yamal e Lewandowski, que não conseguiram sustentar o Barcelona sozinhos, quando ele esteve por fora, prova muito bem isso. E o Rafinha hoje está provando a cada pessoa que falou que só tinha feito uma grande temporada, a cada jogo que passa ele prova cada vez mais que isso é uma completa mentira. E hoje, quando a gente vai falar em melhores jogadores do mundo, Harry Kane, Mbappé, Haaland e Yamal, a gente precisa colocar o nome do Rafinha no meio, porque ele está se impondo e está fazendo por merecer estar nesse hall. E se vier acontecer um título importante do Barcelona essa temporada, ou até mesmo, quem sabe, uma Copa do Mundo, vai ser muito por causa da fase maravilhosa que vive o Rafinha. Vocês acham isso, rapaziada? Que o Rafinha ele já conseguiu conquistar algo que o Neymar não tinha conquistado? Beleza, ele tem ali o seu protagonismo no Barça, mas eu não sei se na visão do pessoal lá de fora já é isso. O grande protagonista do Barcelona é o Rafinha. Eu não afirmo assim de uma forma tão veemente em letras maiúsculas. Sei, cara, eu ainda acho que não. Pra gente aqui brasileiro pode ser. Ele é uma peça muito importante da engrenagem do Barcelona. Fez falta. Mas, se você tira um Lamine Yamal, também vai fazer muita falta. Se você tira o Rafinha, vai fazer muita falta. Se você tira o Juan Garcia, beleza, tem um Ter Stegen, mas estava fechando o gol. Se você tira um Pedri do meio campo, vai fazer muita falta. É coletivo, né, mano? É coletivo. É que a gente tem essa tara aí de dar aquela individualizada no melhor jogador, pá. Mas, pô, será, mano? É que o Neymar, ele não... o Neymar era complicado, mano. Ele lutava por um protagonismo num time que tinha o Messi. A gente esquece disso, cara. É até surreal a gente lembrar e falar, mano, no mesmo time tivemos Messi e Neymar. No mesmo time tivemos Messi e Neymar. Olha o que o Barcelona conseguiu reunir. E muitas vezes, como eu vi o Beckler falar também em um dos seus vídeos, o Neymar em muitos jogos conseguiu ser melhor que o Messi. Isso aí já é uma parada muito gigante. Não sei se o Rafinha tá num Barcelona de um Messi, seria seguir essa parada, tá ligado? Eu tenho dificuldade nisso daí. Mas é certeza que realmente hoje ele é uma chave principal e o Barcelona sente muita falta do Rafinha. E não tá, é realmente um time que carece muito de uma liderança dentro do campo, de um cara artilheiro, de um cara que coordena a pressão do Barcelona. A gente pode ver naquela vitória de 3-0 que o Chelsea tem em frente ao Barcelona, mano, depois que o Rafinha entra, o Barcelona começa a correr numa rotação até diferente, mesmo já sendo o segundo tempo. É muito diferente. É o papel de líder, tanto que veste a abraçadeira de capitão dos caras. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, muita gente calou com a língua. Eu, craque Neto, eu aposto que muitos de vocês também, né? Tem muita gente ainda fala que o Rafinha é bagre e tudo mais, nem tinha que estar na seleção. Mas aí a gente só passa, né? Perder tempo com esse tipo de opinião é fechar os olhos pro que ele vem mostrando pro futebol recentemente. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.